Aqui a gente vai estar mostrando a nossa 22, como que ela foi. E vamos lá. Aqui nós temos o nosso roteiro, aqui que a gente vai estar explicando durante a apresentação, que vai ser as tarefas previstas, tarefas concluídas, dificuldades encontradas, a parte do front-end e a próxima sprint. As tarefas previstas era a gente fazer a questão do login no sistema, o manter categorias, que seria a questão do CRUD, o deploy no Heroku, inscrever atleta em uma competição e consultar as inscrições realizadas pelo clube. A gente teve inúmeros erros aí, na verdade, que principalmente no deploy do Heroku, que era o nosso foco principal. E a gente vai estar mostrando pra frente, né? Aqui a gente tem as tarefas realizadas. Basicamente, até o manter categorias ali, eu acabei de ver, tá como completo. Porém, ele tá incompleto pelo fato da integração. As duas partes fizeram, no caso, a parte do front-end fez o formulário e a gente, da parte do back-end, fez também a questão da integração com o banco e tal. Porém, o que nos impossibilitou de tudo assim foi a questão do deploy no Heroku, que era a nossa principal foco. A primeira semana inteira a gente gastou nisso e pedimos alguma ajuda pro pessoal de fora, até falei para ti na semana passada. E também continuamos tentando ali durante o feriado e tal, e nada dava certo. E, enfim, teve inúmeros problemas aí. Estávamos tentando até agora há pouco para subir e ainda não conseguimos. Tentei recriar em uma outra instância, em outro projeto, né? Fazer o projeto do zero e também não deu certo. Mas, enfim. Teve até uma competição que não foi feito e consultar as inscrições realizadas pelo clube que também não foi feito. Pelo fato da gente aí não conseguir o deploy no Heroku e focar só nisso, né? As dificuldades encontradas, como já falei, do Heroku, o João quer estar mostrando aí pra gente o erro que a gente está encontrando também. Show. Vou apresentar aqui. Isso, eu vou te passar aqui. Estão vendo minha tela? Positivo. Sim. Beleza. Basicamente, a gente conseguiu enviar a API para o Heroku, porém, o que está complicando a vida da nossa equipe é o banco de dados dentro do Heroku. A gente não está conseguindo levar o banco de dados para o servidor e a gente até conseguiu fazer algumas manipulações, né? Eu deixei um log aqui no Visual Studio rodando para a gente conseguir ver os erros que estavam dando. Então, ele está reconhecendo a API como um todo, né? Se a gente pesquisar, por exemplo, por atletas, ele vai retornar que falta o parâmetro, né? Que seria de qual clube a gente quer pesquisar os atletas, mas o Sequelize, que é a ferramenta que a gente utilizou para o RM do banco de dados, ele não tá reconhecendo a pasta de modelo, né? Então, a gente não consegue fazer essa parte funcionar e, por conseguinte, a, a, a gente não obteve êxito nessa parte de subir a aplicação para o Heroku. Eu e o Ramon, a gente passou algumas horas, né, tentando arrumar alguns erros e trazer dependências, tirar dependências, enfim, configurar algumas tags e vendo diversos tutoriais e documentações e todos nos levavam ao mesmo erro. Então, essa parte então ficou não pronta, né? Então, só para mostrar que a gente conseguiu subir a API, porém não conseguimos vincular o banco de dados e por isso não está funcionando. Mas a ideia, então, para a gente não perder tempo, até é ver com o professor se a gente poderia rodar local, né? Para pelo menos apresentar o trabalho, enfim, já que está começando a comer muito tempo essa parte de subir a API pro Heroku, né? Pode seguir, Ramon. Show. Vamos lá. Conexão do horário compatíveis, se a gente não teve tanto sucesso e como teve feriado, acho que bastante gente foi pra... Bastante gente, particularmente eu, acho que o Veguini também aí. Afonso tava de mudança, que eu sei.
Então, teve uma dificuldade aí pra gente estar se encontrando de novo, mas a gente, assim, sempre tenta, pelo menos a parte de back-end, front-end, assim, essa parte que a gente dividiu bastante, tá se comunicando, mesmo sendo em horários bem distintos, assim, né, que não seja com todo mundo, porém a gente tenta fazer aí, pelo menos as duplas e trios, né. Show. A parte do front-end, Veguini, Afonso, Robson. Boa noite, professor. Eu vou estar, então, falando um pouco do que a gente fez na questão do front-end. Se quiser estar pulando o slide aí, irmão. Então, primeiramente, a gente ficou um pouco estagnado no front-end por conta dessa questão da API. Então, a gente resolveu trabalhar em algumas telas que a gente sabe que vai ter no sistema e também em alguns componentes que vão estar precisando. Por exemplo, a gente colocou aqui 2 componentes que a gente acabou criando. É o componente checkbox e o componente de seleção. Ele é um input com select, né, para a gente selecionar a opção que o usuário deseja. E pode passar para o próximo slide daí, Ramon. Eu acabei fazendo a correção da sidebar para ficar mais responsiva com o que nós precisávamos, para passar por parâmetros se é clube ou se é federação, para ficar mais simples. Eu e o Verini estávamos trabalhando com o request também, para revisão, para ficar mais fácil para controlar o que estava entrando sem no sistema. Acho que era isso. E aí, também a gente colocou aqui, a gente fez essa criação da tela de cadastros. E aí, essa semana eu trabalhei bastante com o Robson em relação ao front-end. Expliquei bastante coisa para ele, por exemplo, as questões do Git ali, como fazer um pull request, e também dei uma atenção maior com ele. A gente trabalhou bastante em pares, a gente criou alguns componentes, o Afonso também participou dessas chamadas. Posso estar mostrando agora, então, um pouco do que a gente fez, só para mostrar para o professor, Ramon. Compartilhar a tela aqui agora. Puxar de novo pra cá. Então, estão vendo minha tela? Então, como a gente tinha mostrado na semana passada, a gente criou essa tela de login aqui. Bem simples, só para o usuário conseguir entrar no sistema. E que a gente tem essa nossa página da federação aqui. E aí, mostrando aqui o que o Afonso trabalhou, foi nessa questão aqui de colocar essa flag da federação aqui. Barra federação aparece desse jeito e barra clube aparece desse jeito aqui também. Ele conseguiu fazer de um jeito que ficasse bem responsivo, então ele criou uma propriedade ali que a gente passa e dá para exibir aqui na tela. E a gente também acabou criando essa parte aqui das categorias. E foi aqui nessa parte das categorias que a gente viu que ia ser necessário aqueles 2 componentes ali de checkbox e select. O checkbox a gente acabou criando ele todo do zero aqui, então ele tem umas animações bem legais para estar trabalhando. Consegui explicar bastante coisa para o Robson conhecer bastante de CSS, então ele conseguiu me ajudar bastante. E aqui a gente também criou esse componente de input aqui, que ele é como se fosse um select. Para esse componente de input a gente acabou usando uma biblioteca terceira para fazer esse select. O select nativo eu, pelo menos, a gente não conseguiu fazer isso. A gente acabou usando uma biblioteca ali para fazer esse select, só estilizou as cores e essa questão aqui de estar selecionando aqui. E foi basicamente isso que a gente acabou fazendo. Essa aqui é a tela, então, de estar cadastrando uma nova categoria, a federação vai conseguir estar caçando novas competições conforme essas categorias aqui. E foi basicamente isso que a gente acabou trabalhando. Não sei se o Robson também quer falar alguma coisa. Beleza. Boa noite, professor. Como o Lucas estava falando ali, ele que manja um pouco mais do front-end, então ele meio que fez um acompanhamento comigo e com o Afonso, né? Só que nessa semana a gente não teve tantas tarefas relacionadas ao front, né? Por causa de algumas dependências ali do back-end. Então, meio que
como o Lucas falou, a gente fez uma programação em pares, porque para mim é uma tecnologia um pouco nova e eu estou tendo conhecimento dela agora, né? E eu ajudei a fazer alguns componentes que o Lucas demonstrou ali agora há pouco, né? Então, para mim, eu tô tendo um pouco de dificuldade na tecnologia, né? No Next, que eu não compreendo muito bem, mas por isso que a gente tá trabalhando em pares. Só que daí o Lucas ele tá ajudando muito. Então, provavelmente nas próximas semanas vai começar a, a ir um pouquinho mais rápido. Agora eu já tô um pouco manjando mais. Acho que é isso. Show. Então, essas são para a próxima sprint que a gente pretende fazer aí, né? Essa vinculação do lugar no sistema. O deploy do Heroku a gente ainda tem que. A gente queria estar vendo contigo, né, professor? E. Enfim, assim. A gente pensa em talvez até modificar um pouco essa questão da próxima sprint pelo fato de ver se você ainda vai querer que a gente, no caso, faça esse deploy no Heroku ou tentar alguma outra forma. A gente até, o João comentou ali, né, de fazer a questão local. Eu acho que vai facilitar bastante pra gente ter um desenvolvimento do projeto aí. E inscrever atleta em uma competição, que no caso também não está completo, e consultar as inscrições realizadas pelo clube. Dependendo de como funcionar esse deploy do Heroku, a gente pode até tentar adiantar algumas coisas. Eu acredito que não são tarefas que tenham grandes pontuações, né? Que a gente está fazendo. Então, essa aqui foi o que a gente até comentou, né? Do Heroku. A gente pretende ter horários mais compatíveis para estar falando com todo mundo, né? Ter uma visão um pouco mais geral, assim, ao invés de ficar só no WhatsApp, ter aquela conversa. Então, a gente até aproveita o horário que o professor dá lá pra gente na terça-feira. Mas acho que é legal a gente ter um horário ali até no sábado, no domingo, que o pessoal tem um pouquinho mais de tempo pra gente estar fazendo essas reuniões e alinhar bem certinho o que precisa. E, enfim, basicamente isso. Aqui a gente tem também para Sprint 3 a questão de aprovar inscrições duplas e renovar filiações de atletas, que a gente até colocou ali. Aqui seria uma outra opção de como a gente pode estar fazendo a Sprint 3, né? Basicamente. Porque aquela outra que a gente citou anteriormente é o que a gente pensa se tudo der certo ali também com a questão do Deploy Heroku ou como o professor desejar, no caso, né? A questão do Burnout Sprint, a gente pode ver que a gente não obteve sucesso quase nada. A gente definiu o nosso deploy com uma pontuação bem alta. No caso aqui, eu não coloquei, mas a gente tinha aqui de 32 pontos, bem certinho ali. Então, com esses 32 pontos, eu lembro que a nossa média era mais ou menos de 20 pontos, que a gente conseguiu entregar até na Sprint 1, só que o deploy não foi contado, né? Então, a gente teve alguns probleminhas e não conseguiu entregar basicamente nada, né? O que o Veguini até conseguiu estar fazendo ali, eu coloquei como meio ponto, vamos dizer assim, se a tarefa a gente definiu como 4 e só o Veguini terminou, que seria a parte do front-end, a gente colocou ele como 2, né? Então, tipo assim, a parte dele ele fez seria metade dos dois ali. Basicamente isso. A gente não obteve tanto sucesso nesse sprint, a gente quer tentar recuperar aí para a próxima. E é basicamente isso. Falando um pouquinho só aqui do nosso Trello, como está organizando, a gente verificou aqui que no caso os testes estão em teste query são os que foram realmente tudo certinho. O front-end, igual o Viguini falou também ali, e o pessoal teve alguns problemas pelo fato de que eles estavam esperando essa questão do deploy no Heroku, que foi comentado na sprint passada, que a gente
na empresa, até do Begini, primeiro vinha tudo certinho da API e tal, então a gente que seguia essa metodologia, porém a gente não obteve tanto sucesso, né? E daí, aqui o que está em vermelho, no caso, é o nosso bloqueio principal e o que está em amarelo seria as dependências que esse bloqueio gerou, né? No caso, que a gente não conseguiu fazer, além disso, também pelo fato desse bloqueio. Até se a gente for ver, o lugar no sistema e manter categorias também não teriam completos porque eles não têm a integração. Porém, a parte do front-end está basicamente feita, né? Então a gente deixou assim. E acredito que seja basicamente isso. Beleza? Valeu!